Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Crianças opinam sobre revisionismo que quer tirar partes ofensivas dos livros. Esse é o título de uma matéria que eu li há alguns dias e eu quero comentar aqui com vocês, fazer o meu react jornalístico com vocês. Essa é uma questão complexa, é uma questão que a gente já tratou de alguma forma aqui no canal, mas vale sempre muito a pena a gente olhar. Como assim? Existe uma tendência hoje em dia de se fazer revisão dos livros de literatura para saber se eles estão adequados ou não, se eles estão sendo ofensivos e, dependendo, fazer algumas alterações. Hoje, quero ler essa matéria aqui do jornal com vocês, fazer meus comentários e dar a minha opinião, sempre querendo saber também a opinião de vocês sobre isso. Fique até o final que vai valer a pena, eu vou comentar direitinho com vocês. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal para que a gente possa se consolidar no YouTube como uma voz para falar sobre literatura, falar sobre arte, falar sobre educação. Tranquilo? Vamos lá, meu povo. Eu pretendo, como faço aí de vez em quando, pegar os trechos e ir comentando, dando a minha opinião sobre ele. Mas antes da gente ir para a matéria propriamente dita, preciso fazer alguns comentários acerca desse tema. Um livro de literatura mais especificamente. Ele é escrito por uma pessoa. Ele é escrito para contar uma história. Ele é escrito para um público específico e para uma época específica. E essa época tem os seus valores. Tem o que a população acha importante e tem o que a população não acha importante. Mas esse livro, porventura, fez sucesso, essa história é importante e ela permaneceu no tempo. 10, 20, 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Aquele livro que foi pensado para um público específico, para uma época específica, ele se manteve no tempo. A sociedade é outra. A época é outra. Os valores daquela sociedade são outros. E aí? A gente deve mexer no livro ou não? Essa é a discussão que a gente está tratando aqui e que essa reportagem aborda. É muito importante pensar que na nossa época, um dos valores muito importantes é a ideia da representatividade. É de mostrar que a população, que a sociedade, ela é plural. Ela é multiétnica, ela é multicolor, ela é multicultural e toda essa diversidade ela é importante para a construção da nossa sociedade, para definir os nossos valores. Não quero aqui entrar no mérito assim, de quem tem mais força, quem tem menos força. Por quê? Porque quando eu falo assim, representatividade, multiétnico, parece que todos os povos têm harmonia entre eles. Não, a gente vive um mundo caótico e essa questão da representatividade, de mostrar o valor das culturas, que muitas vezes são deixadas de lado, é uma marca do nosso tempo. Essa questão da representatividade, obviamente, chegou também nos livros. E aqui eu quero falar mais especificamente nos livros de literatura e mais especificamente ainda nos livros que são voltados para o público infantil. Então a representatividade que chegou aos livros infantis, essa busca para ver se ele representa sim a nossa época ou não, a gente costuma dar o nome de revisionismo. Muitas vezes esse termo revisionismo é usado de forma pejorativa, mas aqui não é o caso. A gente está usando o nome revisionismo no sentido de revisar, de revisitar essas obras para ver se elas são interessantes ou não para a nossa época, se precisa ser feito um ajuste ou não. E aqui a discussão é: esses livros precisam ser modificados? Vamos fazer essa análise. Pessoal, muita gente já comentou sobre esse tema, muitos pesquisadores, muitos historiadores, integrantes de movimentos sociais e por aí vai. Escritores também. E, claro, essas pessoas realmente precisam opinar. Mas o texto que eu vou analisar com vocês hoje vai olhar
para as crianças, vai perguntar para as crianças, e aí, crianças, o que vocês acham sobre esse tema? E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Eu já vou ler aqui o primeiro trecho, as primeiras aspas, e vou dar a minha opinião sobre esse trecho também. O primeiro trecho diz o seguinte: este beijo, hoje em dia, é muito errado, mas naquela época não era. E também tem que pensar que aquele é um mundo mágico. Então, você não sabe o que é certo ou errado lá. É tipo discutir se a roupa do Papai Noel é verde ou vermelha. O certo é explicar por que aquilo está errado e não apagar. Essa é a opinião da Thier, de 11 anos. Certo. Quero fazer alguns comentários. Né? Primeiro, a gente não sabe exatamente se ela está se referindo a Branca de Neve ou a Bela Adormecida. As duas foram beijadas sem o seu consentimento, mas se é uma história ou outra, é indiferente, porque esse comentário vale para as duas histórias. Né? E tem duas coisas que eu quero comentar aqui nesse trecho dela. Primeiro que ela diz, é um mundo mágico, não é o nosso mundo. E eu tenho que dizer, Thier, que mais ou menos. Sim, uma fábula, uma história de princesas e de contos de fada trata de um mundo mágico, de um mundo não real. Mas ele dialoga com nós. E muitas vezes as fábulas, por exemplo, tem a famosa moral da história. Essas histórias muitas vezes são contadas como uma forma de ensinar alguma coisa pra gente no nosso mundo. Então, beleza, eu concordo com você, é um outro mundo, tem outras regras, mas nem tanto assim, porque aquele mundo dialoga com o nosso. Outro ponto aqui do que ela disse que é muito importante é que, não, tem que mostrar o que é certo e o que é errado. Então, nesse sentido, não teria que mudar nada nos livros, não teria que ter esse revisionismo. E olha, tem uma coisa ali que eu tenho que concordar. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado, e para isso tem que ver. O que eu quero chamar a atenção ali naquele trecho é que para as crianças muitas vezes verem o que é certo e o que é errado, é fundamental que os pais, as mães, os responsáveis pelas crianças leiam junto com os filhos. É muito fácil eu jogar a responsabilidade e a culpa para o livro, mas se o pai, a mãe, os responsáveis, a avó, o avô, os tios, os irmãos mais velhos, leem junto com a criança, você tem ali um diálogo, inclusive se você vê alguma coisa que não é correta, vai ter ali um diálogo e você constrói o conhecimento assim também. A leitura ela não deve ser passiva. Então, duas pessoas, uma mais velha e uma criança, lendo junto, uma ensina para a outra, se divertem junto também e podem fazer essa revisão por elas mesmas ali durante a leitura. Tranquilo? Então, concordo, beleza, tem muita coisa bacana, mas vamos participar mais da leitura junto com os nossos filhos. A gente já consegue fazer ali a revisão imediatamente. Tranquilo? Vamos lá. Próximo trecho. Vamos lá, abre aspas. É só uma história, concorda Sofia, de 10 anos, sobre a questão do beijo controverso. De novo aparecendo o beijo, né? Alguns livros podem chamar uma pessoa de gorda, desenhar essa pessoa feia, e se existe uma pessoa que está lendo esse livro e é gorda, ela pode se sentir magoada. Eu gosto muito desse trecho que eu separei aqui para vocês. Claro, se eu não gostasse eu não teria separado, né? Mas por quê? Porque ele demonstra que a dimensão é complexa do assunto, não é uma dimensão simples que tem uma resposta só que resolve tudo. Ela mesma começa dizendo que não, é só uma história, não é nada demais. E ela termina, não, mas se a pessoa se sentir incomodada com aquilo ali, não é uma boa ideia. Tá? Então eu partilho da opinião dela quando a gente vê que a resposta ela nunca é uma só. Para temas complexos, respostas complexas. Desconfie quando alguém tiver uma resposta simples para um tema complexo. Essa pessoa provavelmente não está dando a melhor resposta possível.
Mas vamos lá, alguns trechos, alguns comentários sobre isso, né? É só uma história, deixa pra lá, não vamos nos preocupar com isso. Tudo bem, tem lá uma história, vamos ler. Uma história de um mundo fabuloso e tudo mais. E por acaso naquela história todos os funcionários são brancos? Desculpa. Todos os funcionários são negros e todos os patrões são brancos. Deixa, é só uma história. Mas aí passaram-se 10 histórias e os funcionários continuam negros e os patrões continuam brancos. Só uma história. 100 histórias, os funcionários continuam negros e os patrões continuam brancos. Aí a gente vê que não é bem uma história, e sim uma visão de mundo que a gente precisa se opor. Porque os papéis sociais eles não são fixos, eles podem ser móveis, e essa posição de subordinação que uma história pode passar, ela não necessariamente precisa ser desse jeito, ela não é natural. Por isso que é uma história, mas dependendo, ela pode contar muito mais do que uma história, certo? Vamos ver outro trecho aqui para a gente poder adiantar e ver outras opiniões. Esse trecho é da Valentina, de 10 anos. Ela diz, sobre o príncipe, ela diz que beijar uma princesa dormindo não é normal. E se ela não quiser ser salva pelo príncipe ou ser beijada por ele? Isso pode interferir na cabeça das crianças, diz. De todo modo, Valentina acha que, para uma modificação ser feita num livro, é preciso ter a autorização do autor ou de algum bisneto. Senão, não acho certo, afirmou a Valentina. Primeiro, também eu quero destacar duas coisas aqui. O fato ali da Valentina, de 10 anos, colocar a princesa como protagonista. Não é assim. E se ela queria outra coisa? Se o príncipe fez uma coisa que ela não concordava? Ela precisa ser ouvida, ela precisa ter a opinião. E se ela não quiser ser salva? Ela tem esse direito. E esse ponto do posicionamento, de você dar uma complexidade e dar voz a uma princesa que, em muitas histórias, não tem essa voz, essa preocupação é uma marca do nosso tempo. Né, de você tornar uma personagem protagonista da sua própria história e não alguém que está esperando o príncipe encantado. Então a Valentina aí está demonstrando que essa juventude, essa infância e juventude de hoje não aceita calada algumas coisas que antigamente a gente aceitava. É isso. Os valores mudam. E que bom que mudam. O outro ponto que eu quero colocar é sobre pedir autorização para o autor. E aí já é um assunto bem mais complicado e complexo. Quando o autor, a autora, publica um livro, ele torna o livro público. E se a história cai nas graças do povo, já era. Você não consegue mais controlar aquela história e o rumo que ela vai tomar. Se não tiver nenhuma alteração de nenhuma palavra do livro, mesmo assim, ele não vai ser o mesmo dependendo de quem lê. Porque o livro, ele não é só o que ele diz, é como eu leio aquele livro. Então, eu leio um livro hoje, eu tenho uma compreensão. Daqui a 10 anos, eu mesmo vou ter uma outra compreensão do mesmo livro. Se eu estou lendo numa situação, eu estou num lugar, a história pode mudar. Se eu estou numa situação ou mais difícil ou mais tranquila, isso vai modificar a história. Então a história ela já não é passiva, ela é modificada pelas pessoas, quer queira, quer não, mesmo sem mudar nenhuma palavrinha ali. Por isso, eu acho, já adianto aqui uma das minhas opiniões, que a gente não precisa ter tanto medo assim de modificação de histórias. Porque mesmo se ela não for feita fisicamente ali no livro pela editora, a história vai ser modificada pelas pessoas que utilizam aquela história. Tranquilo? Outra coisa. Eu vou lendo aqui as anotações que eu fiz, né? Quando a história, ela
passa o tempo, né, 10, 100, 1000 anos depois, isso demonstra que a autora conseguiu construir uma história que ela é importante. E ela é importante não só para uma geração, mas para várias gerações. Então essas adequações para se adequar ali a uma realidade diferente, elas acabam sendo naturais, né? Porque você tem a mudança de uma palavra por outra, porque aquela palavra já não faz tanto sentido naquela realidade. Isso pode mudar a ideia que o autor pensou. E assim vai. Beleza, você põe uma notinha de rodapé ali, mas o que eu acho que é importante deixar claro é que se essa história perdurou por tanto tempo, é porque ela é importante, porque ela tem uma força, porque a sociedade continua achando que ela faz sentido. Mas, é claro, alterações elas acabam sendo inevitáveis. Além disso, né, você altera o livro, mas sempre você vai ter acesso à versão original em algum momento. Mesmo que você tenha alteração, a versão sem cortes ou sem alterações, ou tradicional, ou facsímile, que é a versão exatamente igual publicada originalmente, ela vai existir. E hoje, com essa divulgação de bens culturais por meio das redes sociais, internet e tudo mais, a gente acaba tendo acesso. Tranquilo? Às vezes, modificar um pouquinho faz você atingir um público ainda maior. Então, vamos com calma com isso. Outro trecho, o último trecho que eu separei aqui. Na vida real, um príncipe não deveria beijar uma princesa. E um rato também não deveria dirigir uma carruagem feita de abóbora. O beijo é um conto de fadas. Não aconteceu na vida real, então não vejo problema. Compara Alice, de 11 anos, sobre os adjetivos, as características dos personagens, sobre os adjetivos, ela diz que não a incomoda, porque não são uma crítica, mas uma descrição. Eu adoro esse trecho, ele, né, realmente, um príncipe beijar uma mulher sem o seu consentimento não deve ser correto, não deve ser encarado como correto, como também a gente não deve permitir que ratos dirijam carruagens feitas de abóbora. Por favor, não aceitem, isso pode dar algum problema no nosso trânsito já caótico. Brincadeiras à parte, eu gosto muito mesmo, mas realmente, tudo bem, aquilo que a gente falou no início, são mundos diferentes, as regras do mundo não são as mesmas, então a gente tem que encarar aquela história como uma fantasia, sabendo sempre aquilo que eu comentei, uma fantasia que dialoga com a realidade. Por isso, sempre, sempre, sempre que possível, que os familiares estejam próximos da leitura dos filhos para que eles possam construir o significado junto, né? Isso é muito importante. Mas a outro trecho ali, os adjetivos só servem para caracterizar. E se a caracterização for negativa para um grupo específico social? E de novo, usando as mesmas características para um grupo social, tentando diminuir esse grupo. Então, isso pode não ser interessante, isso pode construir um imaginário na criança ali de que ela é alguém que faz parte de um grupo inferior, do grupo dos vilões, ou dos grupos que sempre obedecem, ou outra pessoa sempre tem as suas características como aquele que manda e manda e manda, acaba tornando o outro como alguém que sempre obedece. Essas visões elas podem ser construídas por livros quando eles se repetem, e a gente não tem ali a atenção de ler o texto junto com os nossos pequenos para ajudar na construção do conhecimento. Sabendo que, claro, cada realidade vai ler uma história de uma forma diferente, porque a realidade social também ajuda na nossa compreensão do texto literário. Eu fui falando aqui ao longo do vídeo a minha opinião em todos os momentos, mas eu quero aqui também deixar um último ponto para reflexão. Eu já falei várias vezes que eu acho que a leitura tem que ser acompanhada, não controlada, mas acompanhada pelos familiares. Eu já falei que eu não me incomodo muito com alterações em livros, porque para quem prefere, eu prefiro particularmente ler o original. Eu vou ter acesso,
mas a modificação pode fazer esse livro chegar a mais pessoas e se adequar a mais pessoas e não ofender algum grupo de pessoas também, levando em consideração essa questão da representatividade, que é uma marca do nosso tempo. Mas um último ponto, quando tem treta literária como essa, de modifica, não modifica, modifica, não modifica, quando tem treta literária, eu torço pela treta. Porque os índices são tão baixos de leitura, pessoal. A gente tem um nível, infelizmente, de leitura tão baixo no nosso país, que quando tem uma treta, uma confusão, uma discussão sobre literatura, a gente acaba deixando a literatura em evidência. Mais pessoas se interessam por leitura, literatura, e aí ganhamos mais leitores. Por isso, quando tem treta literária, eu torço pela treta. E você? O que acha? Os livros têm que ser alterados? Não precisam ser alterados, não devem ser alterados. A gente tem que colocar só uma notinha de rodapé ali, indicando o que aconteceu? O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Pessoal, vou deixar o link fixado aqui desse texto que eu li, dessa notícia, para que vocês possam ler por vocês mesmos. E é sempre bom a gente ouvir as mais variadas vozes, por exemplo aqui, a das crianças, sobre os livros que elas mesmas leem, ou deveriam ler, de preferência, inclusive, com os familiares do lado. Senão, é muito fácil a gente culpar o livro quando a gente não participa. Pessoal, peço de novo, curtam o vídeo, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar falando sobre arte, literatura, educação e por aí vai. Beleza? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.